Salmo 8, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Todos juntos. Senhor, Senhor nosso. Pessoal aqui, os dois fileiras aqui, vamos juntos, versículo 9, todos juntos? Senhor. Meu pessoal da galeria, mais esses dois aqui, vamos juntos, todo mundo juntos? Senhor. Senhor, é alegria nossa como primeira igreja de Campo Grande, começar a semana do mês do Natal, celebrando a majestade do Senhor. Um rei coroado de honra e glória é o Senhor. Um rei cuja glória, ó Deus, enche a terra e enche o céu. Fala com a sua igreja. O tempo é pouco, mas a palavra é poderosa. O tempo é pouco, mas a palavra é enorme, é grande. Vai faltar espaço, ó Deus. Senhor, vai faltar espaço em nossos corações. Queremos receber tudo do Senhor e praticar e viver com todo o desejo de fidelidade ao Senhor. Vem falar conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Um rei coroado de honra e glória. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nesse salmo, um cântico jubiloso louva a atividade criativa de Deus. O salmista parou para recontar a história da criação, mas ao mesmo tempo para perguntar por que com uma criação tão grande, tão magnífica, tão poderosa, Deus consegue se preocupar com o homem. Davi está refletindo sobre a bondade de Deus. Ele dá aquele olhar assim, aquela espiada na benignidade, na bondade do Senhor, mas não consegue deixar de agradecer a Deus, porque no meio dessa bondade, de toda essa fidelidade, está um homem a quem ele resgatou. O primeiro ponto desta mensagem tem como tema um rei cuja glória é cantada nos céus. Você vai encontrar muitas traduções, um rei cuja glória os céus cantam, um rei cuja glória é cantada a partir do céu. E qualquer que seja a tradução, a glória de Deus vem do céu para a terra. Como é que está no Salmo 19, versículo 1? Quem é que sabe? Salmo 19, versículo 1. O que diz lá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento. Eu não tenho dúvidas que a honra e a glória do Senhor desce do céu para a terra. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que o salmista está dizendo é, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, a tua glória é cantada nos céus. Mas na verdade, ao cantar o hino da criação, o que nosso salmista está tentando lembrar, irmãos, é da grande ruptura que houve entre a ordem criativa, o homem e Deus. O que o salmista está lembrando é quando o homem, tendo tudo do bom e do melhor de Deus, desfrutando de toda a graça criadora e bondade de Deus, o homem decidiu jogar tudo isso fora. Lembra de Gênesis 1? Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e o quê? E vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E vem o primeiro dia e ele vai criar, ele vai fazer separação entre as águas, vai criar o dia, vai criar a noite, vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, vai ter luminares, não é isso? Vai ter peixes, vai ter oceanos, terra firme, não é? Um mar encharcado, colocando os limites para o mar. A maré vem e volta, tão certo como todo dia esse movimento se renova. Mas a Escritura vai dizer também, irmãos, que depois de criar tudo, ele criou o homem. Criando o homem, vendo a solidão do homem, criou a mulher. E depois de criar o homem, viu Deus que era muito o quê? Muito bom.
colocou ali toda a diretiva para o homem, uma direção correta, coerente. Disse o Senhor exatamente o que o homem tinha que fazer: domine sobre os peixes, sobre os animais, crescei, multiplicai e enchei a terra. Havia uma ordem clara: de tudo que está no jardim você coma com liberdade. A palavra é livremente, liberdade. Você pode buscar com liberdade tudo aquilo que eu dou o privilégio para você dominar, dirigir, governar, gerir e prestar contas. Mas ouvindo a mentira, ouvindo o tentador, o homem acredita na mentira, vai buscar um fruto proibido, comendo do fruto proibido havia uma sentença: no dia em que dele comer, certamente o quê? Morrerás. O homem morreu. Morreu em sua perfeição, morreu em sua liberdade, porque agora ele se tornou escravo do pecado. Mas o salmista começa a contar essa história da criação para dizer para nós que o céu continua cantando a glória de Deus. Dentro do homem, tudo é perdido. Dentro do homem, escuridão. Dentro do homem, pecado, morte, afastamento, devassidão. Mas o céu continua cantando a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O salmista abre com o versículo 1 e vai dizer: tudo no céu, tudo na terra canta a glória do Senhor. Onde foi cantada a glória do Senhor? A glória do Senhor foi cantada, irmãos, para lembrar que Deus não parou a história no primeiro homem que pecou. A história da criação é cantada e contada para mostrar que Deus não permitiu que a história ficasse arruinada num homem que não amou o Senhor e não amou as suas leis e os seus mandamentos. Alguém lá na sala de aula dos meus alunos de soteriologia perguntou: pastor, mas a expiação era necessária? Difícil, né? A expiação era necessária? Como se eu dissesse: Jesus precisaria ter vindo, essa obra precisaria ter acontecido, e você diz assim: eu vou dizer assim, era, porque senão eu estaria perdido. Mas na justiça de Deus, na lei de Deus, a expiação não era necessária. E eu vou dizer simplesmente por quê? Porque Deus já era todo justo, santo, correto e bom, deu ao homem toda a sua bondade, todo o seu amor, entregou-lhe um jardim com fidelidade e disse: não faça, no dia em que fizer morrerás. O homem tinha conhecimento. Estando esclarecido, irmãos, a justiça de Deus, o fator determinante é: o Senhor poderia permitir que o mundo todo vivesse e existisse debaixo do pecado, e no final, todos nós seguíssemos a condenação. Porque todos os pecados destituídos estão o quê? Então a expiação não era necessária. Não haveria, preste atenção, nenhuma injustiça em Deus se Ele não expiasse os nossos pecados. Porque Ele é justo e Ele disse, e o que Ele disse, Ele cumpriu. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Mas por que a expiação? Porque Deus decidiu amar. No dia em que Deus decidiu amar, a expiação se fez necessária. João 3,16, o Senhor Jesus se encontra com Nicodemos e diz o motivo pelo qual Deus decidiu expiar os pecados do mundo. Ele decidiu me amar, diga glória a Deus. Ele decidiu me amar, diga aleluia. Nesse dia para frente a expiação se fez necessária. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expiação, irmãos, é o céu trazendo a glória de Deus à terra. E onde esta glória, outrora perdida na criação, foi resgatada? Vamos à Bíblia, vamos guerrear. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Se o primeiro homem quebra com a criação e a arruina, o segundo homem a restaura e a coloca de novo num lugar de honra e glória. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Adão evidenciou e revelou para cada um de nós e para todos nós os nossos pecados. Agora vai ao verso 17.
Romanos 5,17, para a gente entender todo o ensino da recriação de Deus e como Deus vai recontar essa obra a partir do céu à terra. Romanos 5,17, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Qual era o nome desse que veio pecado, irmãos? Adão, não é isso? Se pela transgressão de um só, o nome dele é Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, que reinarão em vida por meio de quem? Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Um homem trouxe de volta a glória de Deus. Irmãos, um homem trouxe de volta a glória de Deus. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz o quê? Vida para todos os homens. É a glória de Deus, irmãos, reencontrando com o homem. É a glória de Deus reencontrando com a criação. E você diz, e o que isso tem a ver com o céu? Tem tudo a ver, porque se nós, se ficássemos aqui nos nossos pecados, estaríamos condenados. Eu disse, a expiação não era necessária. Nada mais justo que Deus condenasse a humanidade. Mas Ele decidiu amar e Ele faz essa nova criação, trazendo uma canção, isso é o texto, uma canção cantada no céu e que vem do céu aos homens. Onde essa canção é cantada? Vá comigo a Lucas 2, Lucas capítulo 2. Lucas 2 a partir do verso 8. Evangelho de Lucas, terceiro evangelho. Capítulo 2, a partir do verso 8. Que mensagem recebemos do céu quando Deus vai recriar o mundo e trabalhar em nós a teologia da redenção? Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou trazendo, qual é a palavra, irmãos? Qual é a palavra? A palavra aqui é evangelho, grego. Essa é a tradução Boas Novas, mas a palavra é evangelho. Estou trazendo o evangelho, vou traduzir, Boas Novas. Elas são de grande alegria para vocês e para quem? Para todo o povo. Qual é o evangelho, qual é o conteúdo do evangelho, queridos? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando alguém perguntar para você o que é o Evangelho, o Evangelho não são 10 mandamentos. O que é o Evangelho? O Evangelho não são 10 mandamentos. O que é o Evangelho? O Evangelho é um código de conduta, de moral e ética. O que é o Evangelho? O Evangelho é ficar rico, prosperidade. Você sai da maldição para a bênção, fica milionário. Esse é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é vir à igreja. O que é o Evangelho? O Evangelho é dar o dízimo. O que é o Evangelho? O Evangelho é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é missões. O Evangelho é nasceu o Salvador, que é Cristo o... Pessoal, o problema do pecado foi resolvido. O problema do homem caído foi resolvido. O problema da escuridão e das trevas que estavam no homem foi o quê? Foi tratado por Deus, porque Deus fez chegar para nós o quê, irmãos? O Evangelho. É a glória do Senhor descendo à terra, e essa mensagem vem do céu. E você diz, por que o salmista no capítulo 8, Salmo 8, versículo 1, diz que o céu está cantando essa glória? Dá uma olhada no verso 13. Olha o hino que se canta no céu, e o hino que muda a história de todo homem. Esse é o hino que muda a história de nós homens. É Lucas 2, 13. De repente, uma grande multidão, esse é o hino do céu, do exército celestial, apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, vamos todos juntos? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede graça imerecida. Obrigado, Jesus. Graça imerecida.
Eu, um pecador terrível, eu, principal dos pecadores, o pecador dos quais eu sou o principal. O anjo vem e encanta meus ouvidos, dizendo: há um favor do céu, há um favor do céu, há uma graça, Rodrigo. Deus decidiu te amar, Deus decidiu te amar, Vanderlei. Deus não desistiu de você. Isso é muito poderoso. É para contar para os nossos pequeninos, é para contar para os nossos meninos. Eu que ia lá para o fogo do inferno, eu que estava condenado, na justiça de Deus não havia nada errado, Ele podia cumprir tudo o que Ele disse, e Ele cumpriu, o homem morreu, mas Ele ressuscita, Ele recria em Jesus, irmãos. Nós que um dia vamos morrer, em Cristo vamos ressuscitar. É o céu cantando a vitória do cristão, é o céu cantando a derrota do inferno, é a mensagem do Natal. O Evangelho chegou. É mais bonito que o gol lá, o primeiro gol da seleção. É mais bonito que o segundo gol lá do Casimiro. É mais bonito do que tudo que no mundo há. Irmãos, é para dizer: o céu canta com alegria a favor a homens pecadores como nós. Um rei cuja glória é cantada nos céus. Segundo ponto, vamos correr, está no boletim. É um rei cuja criação é obra dos seus dedos. Salmo 8, versículos 3 e 4. Um rei cuja criação é obra dos seus dedos. Está no seu boletim, segundo ponto. Veja o versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? O que o salmista quer dizer com isso? Que textozinho agarrado, amarrado, difícil de ler. Eu olhei e disse: meu Deus, o sujeito está contemplando Saturno, Júpiter, Netuno, Plutão, hein? As estrelas, Órion, constelações, as Três Marias lá, ó. Eu só tenho uma, graças a Deus. Está lá, ó. Está contemplando. Aí ele vê aquilo tudo e decide olhar para ele e pergunta assim: com isso tudo aí, o senhor se preocupou comigo? Com isso tudo aí, falando, iluminando, irmão, um sol desse tamanho. Eu fico pensando no sujeito que acorda cedo para botar o querosene do sol. Não sei nem como é que é. Eu sei que imagina, dá um trabalho, né, meu? Não sei qual é o posto de piranga que abastece o sol para aquilo ficar queimando a vida inteira. Está queimando lá, ó. Queima e o pessoal não acredita na sarça ardente. O ateu não acredita na sarça ardente, que queimava e não se consumia. Está aí o sol. Queima e não o quê? E o cara não acredita em Flávio. Na sarça ardente. Falei: você vai ser agnóstico do sol também? Está queimando a vida inteira aí, iluminando os nossos corações. Irmãos, com uma lua desse tamanho, com um sol desse tamanho, com luminares, aí o salmista parou e perguntou: aqui, Senhor, não estou entendendo não. Por que o Senhor está olhando para mim? O Senhor tem coisa muito mais bonita aí para valorizar. É isso que o salmista está dizendo, que é o homem para que o Senhor dê importância para ele. Aqui chegamos ao segundo ponto desta mensagem, irmãos, para dizer aos irmãos como é o poder do amor de Deus e como o amor de Deus é grande. Pensa comigo. A astronomia explica muito do que a gente vai tentar pensar aqui agora. A astronomia vai mostrar a medida da luz em anos, né? É necessário medir e calcular, pode conferir no boletim, está aí. A distância da luz é percorrida em anos, a medição. A luz se desloca a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Eu não faço ideia do que seja isso. Me perdoe, eu sou muito limitado. Eu não sou Isaac Newton, não tenho noção mesmo. Mas veja, a luz se desloca a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Imagina que faz isso aqui tudo escurecer, aponta um facho de luz. A luz vai percorrer isso aqui, Francisco, em 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, do momento em que ela piscar, ela bate ali naquele ponto de escuridão assim, ó. Você nem faz ideia. Algumas estrelas
contudo, se encontram a bilhões de anos-luz da Terra. Se você fizer a conta que um ano corresponde em segundos a 31,5 milhões de segundos, um ano corresponde a 35,1 milhões de segundos, é só fazer a conta aí, você que sabe fazer conta, de modo que a luz então vai percorrer cerca de 9,5 trilhões de quilômetros em um só ano. E eu vou mensurar o meu nível de importância, que é o homem, para que te lembres dele. É o Criador que planejou isso aqui, gente. O sujeito domina a física, a matemática, a física quântica, o que você quiser, o cara está mandando. Negócio de Enem para ele zera. Hein? Quando abrir a porta para o Enem, ele já zerou a prova. Eu tenho um aluno bom no seminário assim, Francisco, da turma de estudos aqui, o Francisco. Entreguei a prova de soteriologia para ele, ele sentou e me devolveu. Aí eu pensei, não gostou da prova? Ele não, está preenchido. Eu falei, Jesus, Francisco da Luz. Peguei o cartão resposta, fui conferir. Marcou a A, marcou a B, marcou a C, combinou as colunas da direita com a esquerda, das direitas com a esquerda. Aí falei, Francisco, você tirou 10. Eu falei, eu sei. Tem gente, eu se fizer a prova que eu apliquei, eu não tiro 10. Eu tenho que consultar a minha gramática. Patrícia também é boa aluna. E outros, Edson. Meus irmãos, eu quando olho para tudo isso aqui, eu entendi a pergunta do salmista. A maravilhosa mensagem deste evangelho é que Deus, em sua generosidade, Ele ignora as estrelas, o firmamento, o fundamento, os céus já mostram a sua glória. Mas Deus queria devolver a glória dele no homem. Deus queria reencontrar a glória dele no ser humano, porque o céu e tudo estava aí, a glória poderia estar lá, mas ele disse, não há glória na natureza se não houver glória no homem. E Deus então envia Jesus, irmãos, para que, coroado, o nosso rei de glória e honra, essa glória atingisse em cheio a minha vida e a vida de todos nós, seres humanos. A mensagem do salmista é para dizer que Emanuel é Deus conosco. Emanuel é um Deus que se importa com cada um de nós. É generosamente divina a mensagem que nos diz que um Criador tão grandioso, poderoso e glorioso se importa com um homem miserável, vil e pecador, mas devolve a este homem a imagem da glória do Cordeiro. Nós podemos olhar para o Senhor face a face e todo dia dizer ao Senhor, cada dia queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Tudo isso graças ao Senhor, que cantou uma canção do céu, que fez com que essa canção descesse a nós homens e encheu nós homens miseráveis com esse céu imensurável de glória e fez chegar essa glória até nós homens tão pecadores. Como Deus age, irmãos? Eu fico pensando, como que Deus age? Deus age como Pai, como Filho, como o quê? Espírito Santo. O que isso significa? Que só Deus pode preencher todos os espaços da natureza e todos os vazios que há no ser humano. Pensa comigo para preencher a história. Presente, passado e o quê? Pensa comigo para preencher os estados. Sólido, líquido e gasoso, né? Pensa comigo para preencher espaços. Altura, largura e profundidade. Pensa comigo o poder atômico. Prótons, nêutrons e elétrons. Para resolver o problema da humanidade tem que ter uma trindade. É Deus o Pai, é Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque se para tudo o homem vai explicar por 3 dimensões e por 3 aspectos, o nosso Deus se revela em Pai, em Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, está em nós. E Deus o Filho morreu por nós. E Deus o Pai nos aguarda no fim da história de braços abertos. Vinde, benditos de meu Pai. Terceiro e último ponto, vamos terminar? Um rei majestoso em toda a terra. Se a mensagem do Evangelho cantada do céu chegou ao homem, se a glória celeste não foi capaz de ofuscar o desejo de Deus se importar com o homem, que é o homem, ele disse, é um amado meu, que é o homem, é um querido meu, o homem que eu amei, vou buscá-lo, vou resgatá-lo. Por fim, quero dizer então que há um rei majestoso em toda a terra. Está em Salmo 8, versículo 9, né? Salmo 8, versículo 9. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quando pensamos na criação de Deus, lembramos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu domínio e poder. Colocou tudo isso debaixo dos seus pés.
deu aos animais o direito de governar. Em Gênesis capítulo 9, versículo 2 e 3, o texto vai confirmar que o homem está dominando, conduzindo e construindo uma liderança sobre toda a natureza e sobre todos os animais. Gênesis 9, versículos 2 e 3. Mas isso se perdeu. E como isto voltaria a ser feito, e como isto poderia retomar numa relação em que o homem agora é pecador e Deus é santo, e que a criação foi afetada pelo nosso pecado. Vamos ver como o apóstolo Paulo e a teologia do Novo Testamento explicou o que o salmista cantou enquanto glória, mas que não estava mais sendo percebida na criação, mas ele a canta à luz de uma profecia messiânica, à luz de um homem que viria reparar esta criação. Vamos ver 1 Coríntios 15, 27, vamos lá. 1 Coríntios 15, 27 e 28. O irmão vai me acompanhando, eu já estou terminando a mensagem. 1 Coríntios 15, 27 e 28. Diz o texto, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Você já tinha ouvido essa frase em algum lugar? Esse texto está sendo emprestado de algum lugar, está em 1 Coríntios 15, nós estamos lá na frente, querido. 1 Coríntios 15, 27. Onde você ouviu essa frase? No Salmo de número 8, vamos conferir? No Salmo de número 8. O Salmo de número 8 vai dizer que o Senhor colocou tudo debaixo dos seus pés. Ele vai dizer assim, ó, 5, tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais, coroaste de glória e honra, tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Veja o verso 6, Salmo 8, 6, sob os seus pés tudo puseste. Agora você perceba que, na verdade, o apóstolo Paulo e a teologia do Novo Testamento vai explicar que ele já está apontando para Jesus e para a redenção que Jesus fará no homem e em todo ser humano para o resgate do domínio da criação. Paulo vai cantar, porque 1 Coríntios 15, 27, porque tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus e que tudo submeteu a Cristo. Agora veja, quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em quem? Em todos. O céu está realizando uma grande obra, irmãos, de reparação e de conserto, em que o Filho de Deus está reparando a humanidade, o mundo todo. É isso que o salmista cantou, e o apóstolo Paulo compreendeu e pregou para a igreja de Corinto. Deus está colocando tudo debaixo dos seus pés. Pecado não vai afrontar você com o seu pecado. Satanás não vai dizer que você é filho das trevas. Você será tirado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Porque tudo vai ser colocado debaixo dos seus pés. Quem aplicou isso muito bem, irmãos? O apóstolo Paulo agora pregando não para Corinto, mas para Éfeso. Vamos a Éfeso capítulo 1, ou Efésios. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vai comigo, por favor. Efésios 1, 22. Eu já estou terminando, não precisa correr não. Você já vai almoçar. Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para quem? Para a igreja. Quando nós nos tornamos a igreja que é corpo de Cristo, irmãos, significa que o mundo está voltando para o lugar. Porque agora as coisas vão ficar, Kátia, debaixo dos seus pés. Porque você que é a igreja, tem Cristo como cabeça, e debaixo de Cristo estão todas as coisas sobre os seus pés. Poder e autoridade. De volta, irmãos, sobre a igreja de Cristo Jesus. Quem traduziu isso de forma brilhante, irmãos, o autor aos Hebreus. Vamos lá? Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, os versos de 6 a 9. E aqui aplico a mensagem desta manhã. Hebreus 2, de 6 a 9. Hebreus 2, de 6 a 9. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, é o Salmo 8, hein? Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e honra. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E ainda não vemos. 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, aleluia,
coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte, com um único objetivo, para que aquele homem que morreu no jardim, pudesse se sentir amado e ser ressuscitado por Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome em toda a terra. Feche teus olhos, vamos orar. Eu quero encerrar essa mensagem chamando aqueles que estão debaixo dos pés de Satanás à liberdade. Você ouviu o que eu disse? Eu quero chamar aqueles que estão debaixo dos pés de Satanás à liberdade nessa manhã, em nome de Jesus. A vida que Cristo comprou na cruz é para você, filho. Ele se importa com você. A canção diz: Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Eu sei o segredo do Natal. Deus se importa comigo. Eu queria orar com você cujo casamento pode estar sendo destruído por um adultério, por um pecado, por uma mentira. Eu não sei como é que está seu casamento. Eu queria orar com você, jovem, que tem sofrido as derrotas do inimigo em todos os sentidos. Sua vocação não cola, seu chamado não cola, sua felicidade não rola, nada dá certo. Eu vou dizer uma coisa para você: você está debaixo dos pés de Satanás. Sai desse lugar, ele não é seu. Deus quer trazê-lo agora aos pés da cruz e dizer para você: filho, reconecta com a igreja, comigo que sou o cabeça. Nós vamos colocar tudo debaixo dos seus pés. O Senhor quer trazer você de volta para a cruz, mas você precisa se arrepender. Você precisa entregar agora tudo que você tem para Deus e dizer: eu preciso desta mensagem, eu preciso deste evangelho, eu preciso desta graça. A equipe de louvor vai estar aqui, nós vamos cantar uma canção. Eu queria orar para que esse domínio, para que esse poder, para que essa autoridade, para que esse resgate em arrependimento e fé sejam hoje colocados à sua disposição como servo da igreja de Cristo, debaixo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Você veja o que significa o Salmo 8 e entenda o que ele cantou por amor a você, reconduzindo e reconstruindo a história da sua vida. A mensagem é cantada do céu. Há um favor do céu, há um favor do céu. A homens que não merecem, eu trago um favor do céu.